Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, que Deus abençoe, né? Obrigado por você ter chegado até aqui no meu canal. E hoje nós vamos ter um conteúdo muito bacana, eu quero encorajar você a ficar nesse vídeo, acompanhar essa aula, porque esse material vai ser em formato de aula, né? E a gente vai tratar de um assunto muito bacana, né? Que é a história da Assembleia de Deus no Rio Grande do Sul, né? Se você olhar aqui no meu canal aqui, você vai ver que já tem a história da Assembleia de Deus, né? Da Igreja Assembleia de Deus, junto com o pastor Daniel. O pastor Daniel deu uma aula espetacular, né, sobre o pentecostalismo. Nossa, foi muito bacana. Mas agora a gente vai falar especificamente, né, sobre a história da Assembleia de Deus no Rio Grande do Sul. Óbvio que a gente vai pegar um gancho de lá, né, e vai partir para cá também. Mas, gente, né, primeiro eu quero poder aqui apresentar, né, o meu convidado, que é o pastor Daniel Paixão, que também é meu pastor na Assembleia de Deus de Sapiranga. Alegria, pastor Daniel, muito obrigado, né, por mais uma vez o senhor estar aqui, né, tá aqui no meu canal, aqui, compartilhando um pouco do seu conhecimento. Você tem dedicado aí a sua vida, seus estudos, né, em poder construir esse conhecimento. A gente sabe que é muito desafiador, né? Eu me lembro de uma vez que tem uma jornalista do nosso estado, ela disse assim: Dilson, a gente tem uma dificuldade de falar da história da nossa igreja porque não existem muitos documentos. Então eu imagino que para te conseguir construir essa ordem cronológica dos fatos aí deve ter gastado muito tempo de conversa, de pesquisa, e poder ter esse conhecimento prático aqui é realmente muito especial, né? E o pastor Daniel Paixão, né, como falei, é meu pastor, né, pastor da Assembleia de Deus de Sapiranga, e é a esposa da Marta, nossa querida Marta, né, tem 2 filhos, já tem uma netinha muito linda, queridinha, já é vô, né, e é uma bênção, tem sido uma bênção. Deus abençoe o pastor Daniel. Muito bem, irmão Dilson, que privilégio poder retornar aqui. Lhe cumprimento por este canal, por esta porta maravilhosa aberta por Deus e pelo instrumento de Deus que o irmão é. Que Deus continue lhe abençoando, Obrigado, lhe pastor. usando. Lhe agradeço por esta oportunidade preciosa. Entendo que é um momento importante de estarmos aqui novamente no estúdio Rosana, com Silvana, Rosângela, nosso Mateus. Sim, toda a equipe aí. Que companhias maravilhosas. Irmão Dilson, além de tudo aquilo que tu falou, eu sou teu vizinho agora. Agora eu sou vizinho, moramos duas ruas, hein? Pertinho moramos ali, perto. né? Já tive o privilégio de estar lá na sua na minha casa, temos um momento junto de oração, de Amém. comunhão, foi muito precioso. Amém. Então eu louvo a Deus por esta oportunidade de estar aqui novamente. Obrigado, pastor. E, gente, para nós não criarmos aí muitos caminhos, já irmos para o assunto, pastor Daniel, a Assembleia de Deus no Rio Grande do Sul vai completar esse ano 100 anos, né? É uma igreja centenária. E o grande... eu te trouxe aqui justamente por esse olhar de um historiador, e não apenas pelo olhar de historiador, né? Mas porque tu também é testemunha, né, de tudo isso, de todo esse mover, até porque o senhor é filho de pastor, então seu pai também já tem uma história na igreja, né? E é sempre bom a gente pensar o que trouxe a Assembleia de Deus até aqui, né? Quais foram os principais desafios, quem são os ícones, as pessoas que a gente precisa lembrar, honrar, né? Honrar pela história que deixaram. E como foi, assim, eu gostaria que tu contasse pra gente como é que foi, como é que surgiu, qual foi o primeiro mover, o que aconteceu. E eu acho que esses fatos eles são importantíssimos pra gente poder entender a nossa história. E eu acho que e todo historiador, ele analisa, né? Eu acho que para um historiador, por exemplo, para o senhor ver a igreja hoje, não há muita novidade, né? Porque quem olha para a história consegue entender o presente, né? Sim. E consegue projetar o futuro também. Então, no final, eu também quero poder, assim, saber um pouco do seu coração, de quais são as suas expectativas, né, para o futuro. Sim. O que o senhor pensa, qual é a sua visão. Mas primeiro a gente precisa conhecer essa história, ver como é que tudo começou, né? Sim. Então, a gente está aqui para te ouvir. Muito bem. Irmão Dilson, homens chamados por Deus
para cumprir um propósito de Deus. Isso resume muito bem o início da nossa igreja. Homens chamados por Deus. Não há dúvida disso. E Gustavo Nordlo, que é o fundador da Assembleia de Deus no Rio Grande do Sul, estava lá no conforto da Suécia, mas ele recebe a chamada de Deus. Estamos falando de 1919. 1919. E ele tem a sua marcenaria, recém-casado, filhinho pequeno, já é um obreiro, já é um pastor, está tudo certo com ele, está trabalhando para Jesus. E ele recebe a chamada de Deus em relação ao Brasil. E ele vê uma grande multidão de salvos aqui no Brasil. Ele tem, então, a convicção que Deus o está chamando para vir ao Brasil. Só que o tempo vai passando, chega um momento que essa convicção, de certa forma, ali está um ser humano, claro, também, né? É abalado. E ele já começa, de uma maneira natural, assim, meio que mudar os planos. Sim, sim. Né? Só que os planos de Deus a gente não consegue mudar, alterar, né? Não consegue alterar. E ele fica pensando, mas eu não vou ir ao Brasil, né? Eu tenho a minha vida aqui, né? Tenho meu trabalho, minha família, a igreja, tenho meu ministério aqui, estou trabalhando para Jesus também. Então, a biografia dele diz que ele é acometido de uma grave enfermidade. E essa enfermidade leva-o à cama, ao leito de morte. Até que ele recebe uma visita de um anjo. Nossa. O anjo lhe visita. Ele diz, se você não atender o chamado de Deus, você não vai levantar desta cama. Você vai morrer neste leito. E então ele decide-se de uma maneira definitiva, eu vou cumprir o chamado de Deus. E eu vou ao Brasil. Eu vou ao Rio Grande do Sul. Eu vou atender a chamada divina. E foi isso, então, que prevaleceu no seu coração. Ele atendeu o chamado de Deus, junto com a sua esposa, Elizabeth, seu filhinho Herbert, pequeno na época, tinha 8, 9 anos, vieram para o Brasil. Chegaram no Brasil no ano de 1922, após um período de adaptação lá em Belém do Pará. Eles foram direto para lá. Eles foram direto a Belém do Pará, porque a referência deles no Brasil, obviamente, Gunnar Wingre, Daniel Berg, que estão lá no Pará, Samuel Nistro, eles estão no Pará. Né? E a essa época, na igreja, em Belém do Pará, tem uma igreja, Assembleia de Deus, já forte, pujante, né? Então, a base de qualquer missionário que chegasse no Brasil naquela época era, naturalmente, Belém do Pará. Então, eles chegam lá, ficam um certo tempo estudando o idioma, né? E depois descem para o Rio Grande do Sul. Eles chegam aqui no dia 3 de fevereiro de 1924. Eles não conheciam ninguém. 13 de fevereiro. Isso, 3 de fevereiro de 24. Eles não conhecem ninguém aqui. O idioma ainda não está bem dominado, então se comunicam com grandes dificuldades, mas tem condições já, então, de poder fazer alguma coisa. Gustavo Nordlo compra as madeiras, antes disso ele aluga uma casa, evidentemente, né?
compra as madeiras, como um bom marceneiro que é, ele vai improvisando, faz uma mesa, faz Eles um chegaram armário, em que cidade? enfim. Porto Alegre. Porto Alegre. Porto Alegre. Vai para a capital. Sim, sim, direto à capital. Aqui no Rio Grande do Sul não tem a igreja pentecostal estabelecida ainda. Não tem a igreja pentecostal, mas já tem crentes pentecostal. Como é isso? Vamos tentar desvendar isso agora, né? Isso aí. Que eu acho que é bem interessante. Sim, importante. 1908, naquela região de Juí, interior de Juí, mas especificamente em Ramada, existe um pastor batista chamado Paulo Malaquias, que provavelmente o senhor já deve ter ouvido falar dele, pastor Paulo Malaquias. Ele já tinha vivido a experiência pentecostal. É evidente que desprovido de um teor mais aprofundado teologicamente. Sim, mas já tinha a experiência na pele. A experiência. E isso lhe tornava um pastor destacado na Igreja Batista. Se movia de maneira... As igrejas dele cresciam, né? O trabalho onde ele atendia desenvolvia mais que os outros, né? Ele era um homem usado por Deus de uma forma extraordinária, inclusive com revelações. E ele tem 11 igrejas, 11 congregações. Interior do estado, na região que das ele missões. É pastor naquela região das missões, ali principalmente. Então, ele já viveu a experiência. Em 1922, o Emílio Conde relata no seu livro A História da Assembleia de Deus no Brasil, que lá no Rio de Janeiro, os irmãos recebem uma carta de uma irmã aqui do Rio Grande do Sul, por nome Cacilda, lá naquela região da costa do Rio Uruguai, em Porto Lucena, mais especificamente. Ela manda uma carta para o Rio de Janeiro. Olha só, 1922, Gustavo Nordlo não tinha chegado aqui ainda. Chegou em 24. Chegou em 24. Então, ela, pelo conteúdo desta carta, dá a entender claramente que se tratava ali de uma pessoa pentecostal. Uma linguagem já. A linguagem dela, né, é de um crente pentecostal. E depois vai se saber que ela é membro de uma das congregações de Paulo Malaquias. Olha só que interessante isso. Aí Gustavo Nordlo funda a Assembleia de Deus em 1924, né? E eu queria te relatar o encontro de Paulo Malaquias com Gustavo Nordlo. Sim, importante. Posso adiantar isso? Claro. E depois eu volto para a época da fundação da igreja aqui no Rio Grande do Sul com Gustavo Nordlo. Então, os anos vão se sucedendo. Paulo Malaquias tem as suas igrejas, ele é um pastor batista, permanece realizando esse trabalho. Só que um dia ele tem uma visão. Ele vê a Igreja Assembleia de Deus, a placa escrita Assembleia de Deus, e Deus fala com ele. E diz assim: se une com este povo, que este povo vem vencendo. Essa é a mensagem que ele recebe. Na mesma visão, Deus mostra a ele o pastor Gustavo Nordlo. Estamos falando dos anos 20, final dos anos 20, ali. Evidentemente, não havia conexão nenhuma, nada. Nada, né? Ele não conhecia, ele não sabia, ele nunca tinha visto uma foto de Gustavo Nordlo, mas Deus deu a visão para ele. E ele não tem dúvida nenhuma que ele tem que procurar a Assembleia de Deus, tem que procurar Gustavo Nordlo, e se informa, então, em Porto Alegre, e ele não pensa duas vezes. Ele pega o trem
e vem para Porto Alegre, atrás do missionário Gustavo Nordlo. E chega ali, ele não sabe o nome do missionário, ele só tem a fisionomia dele. Ele não deu nome, só veio a visão. Exatamente. Entendi. Ele tem a fisionomia E o nome por da conta igreja? da visão que Deus lhe deu e o nome da igreja. Então ele procura a Assembleia de Deus. Ele chega lá e diz, eu quero falar com o pastor da igreja. Era assim a forma que ele poderia identificar o pastor. Né? E aí se apresenta outro cidadão para ele. Olha só, Deus. Se apresenta outro e diz que é o pastor. Ele deve ter ficado confuso, né? Não exatamente. Sim. Ele diz assim, não é você que Deus me mostrou na visão. E aí, quando aquele cidadão ouve isso, diz, então o senhor quer falar com um missionário. E aí vai chamar Gustavo Nordlo. E aí Gustavo Nordlo vem, e aí Paulo Malaquias vê ele e diz, é esse o homem que Deus me mostrou. E ali eles se abraçam e selam uma amizade, uma comunhão que iria perdurar para o resto das suas vidas. E desde então, Paulo Malaquias se une à Assembleia de Deus com as congregações das quais ele era o pastor, né? E passa a caminhar junto com a Assembleia de Deus como um pastor, evidentemente um pastor assembleiano. Então, ele funda a igreja em Palmeira das Missões. Ele é o fundador da igreja de Palmeira, que Sim. Você conhece muito, Vou lá, muito bem. sábado. Vai lá sábado. Que beleza. Já pregou muitas vezes lá. Lá está hoje um grande amigo, pastor Flavinho, né? E o pastor Paulo Malaquias é o fundador daquela igreja, e não só ali, na região também. A última igreja que ele pastoreou foi a Assembleia de Deus em Boi Preto, Chapada, Boi Preto, sim, aquela região que é tudo próximo perto ali, próximo. Então, ali foi a última igreja que ele pastoreou até 1946, quando ele veio a falecer. A igreja de Boi Preto, na época, tinha mais ou menos 1.000 membros no interior lá, né? Nossa. Incrível isso. Se na cidade Deus uma igreja com 1.000 membros já é uma... Nossa, imagina lá. Dada a pujança do ministério deste homem. Deus o usava muito com revelação, Deus. Existem testemunhos desse pastor, Paulo Malaquias. Tem alguma biografia desse pastor Paulo Malaquias, né? Paulo Malaquias. Não, tem fragmentos, assim... pouca coisa documentada. Pouca coisa documentada. Porque, ao que dá a entender, que ele é um dos nossos ícones principais, não para não dizer. Não há dúvida. Sem sombra de dúvida. Quem fala dele é o Isael Araújo, no dicionário do movimento pentecostal. É um verbete ali que tem. Sim, uma notinha. Algo muito, muito resumido, né? E aí está uma boa dica disso. Né? Uma boa dica que tu colocou. Nós temos hoje o pastor Zebadias Malaquias, que é filho dele. Está com 90 anos de idade. Ele tem 90, o filho tem 90. O filho tem 90. O pastor Paulo Malaquias faleceu em 46. Né? O seu filho foi pastor naquela região, ali de Palmeira das Missões, foi pastor em Seberi, que você conhece também. Sim, conheço. E por último, ele foi pastor em Novo Barreiro, que é uma cidadezinha próxima ali também. Próximo. Cidadezinha, a gente usa a expressão, mas não no sentido pejorativo, né? Mas ali tem uma grande igreja, um trabalho maravilhoso também. Hoje é pastoreado pelo pastor Ariovaldo Filho, que está lá. E o pastor Zebadias Malaquias permanece lá como pastor jubilado, com a idade já avançada, naturalmente. O Ariovaldo está cuidando dele lá. E o pastor Ariovaldo Filho está cuidando muito bem dele. É casado com a neta dele, né? E está cuidando da igreja lá, fazendo um belo trabalho, né? Seguindo, né? Os passos aí do pastor Malaquias, né? Que legal, hein? Então,
Eu entendo que é bem interessante, sim, a gente ir resgatando, buscando. Até a gente conversou alguma coisa com o pastor Ariovaldo Filho, né, sobre a possibilidade dessa biografia do pastor Paulo Malaquias. Isso é importantíssimo, né? Importantíssimo. Ah, não há dúvida. É um dos ícones nossos na história da Assembleia de Deus do Rio Grande do Sul. Porque Ganhou milhares de almas. a imagem que a nova geração tem é o Gustavo Nordon e basicamente é o outro que depois tu vai comentar, é o Nilson Taranja. Sim, né? Nilson Taranja. Então, para um conhecimento prévio é isso que nós temos, mas eu acho que nossa, que bacana, eu acho que eu acho que para quem vai estar assistindo esse podcast, é um dos nossos ícones, né? Ah, não há dúvida. Dos nossos ícones. A história, ou melhor, a obra de Deus nessa história que se construiu da Assembleia de Deus, ela é feita por muitas mãos. Sim. Né? Evidentemente que alguns nomes se destacam mais, outros menos, mas se a gente vai aprofundar uma pesquisa, a gente vai achar pessoas anônimas, Sim. né? Que fizeram uma obra tão grande para Deus nesse estado, que só a eternidade vai revelar. Só no dia que nós chegarmos lá, Deus, nós vamos ver a recompensa de Deus para verdadeiros heróis, heroínas de Deus nesse estado, que pagaram o preço para que a Assembleia de Deus pudesse ser o que é e chegar até onde chegou, como tu falaste, já chegando a 100 anos Centenário, né? no seu centenário. Então, a eternidade vai revelar tudo que homens e empenho, mulheres sacrifício. de Deus fizeram, o preço que pagaram de suor e sangue, muitas vezes, né? Por amor a esta obra. Que nós hoje temos toda a estrutura que se tem, isso não é do nada. Sim, isso realmente... Não aconteceu assim num passe de mágica. Né? Sem dúvida. Foi muito trabalho, muita dedicação. Podemos voltar Voltamos à fundação da igreja? Assim, a chegada do nosso missionário em 1924, né? Perfeitamente. Porto Alegre. Exatamente. Então ele está em Porto Alegre, mora numa casa alugada, improvisa sua mobília ali, como um bom marceneiro que é, compra as madeiras, faz, organiza e tudo mais. E ele tem um pouco de recursos, os dias vão passando, né? Ele está se preparando ainda, se organizando, né? Os recursos demoram um pouquinho chegar da Suécia e daqui a um pouco vai todo o dinheirinho que eles têm. Sim. E chega um momento que eles não têm mais nada o que comer. Sem recurso. Ali está ele, sua esposa Elizabeth e seu filhinho Herberto. Eles só têm café e arroz. Então, eles fazem, preparam o pouquinho de arroz que tem para o filhinho. E ele e a esposa vão tomando café. Daqui a pouco não tem mais arroz, só tem o café. E aí eles dão para o filhinho. E eles ficam sem se alimentar por algum tempo. Até que chegam os recursos da Suécia. E aí as coisas melhoram nesse sentido. Irmão Dilson, o primeiro culto da Assembleia de Deus no Rio Grande do Sul, dia 15 de abril de 1924. Ele tem um pequeno salão alugado, ele prepara este salão, faz 4 bancos, um espaço para mais ou menos 20 pessoas. Esse é o salão que está ali. Ele se programa para esse culto, que os suecos sempre foram muito organizados. Sim, sistemáticos. Sistemáticos, eles não faziam nada de improviso. Os suecos sempre foram assim, sempre organizados, né? E ele se programa para esse culto. Ele convida as pessoas, né? Ele distribui folhetos, ele se programa mesmo. E a expectativa dele é que aquele pequeno salão se encha naquela ocasião.
Abril de 24, né? 15 de abril de 1924. Então, ele está com uma grande expectativa. Porém, vem uma chuva torrencial sobre a cidade de Porto Alegre. E ele vai para a igreja no horário que ele tinha determinado. Ele, a esposa, o filhinho, estão lá. E ele começa a perceber que não vai vir ninguém naquela noite. Muita chuva. Só que num determinado momento, adentra o salãozinho um cidadão, um ancião de 70 anos, que não saiu para vir ao culto. Ele entrou ali tão somente para se abrigar da chuva. O nome dele, José Correia da Rosa. Aí Gustavo Nórdolo não perdeu a oportunidade, evidentemente, né? Perguntou a ele se ele aceitava, explicou a finalidade daquele ambiente, né? E perguntou se ele aceitava ouvir alguns hinos, ouvir uma palavra de Deus, né? E ele consentiu, evidentemente. E Gustavo cantaram, ele pregou para ele, e no final ele aceitou Jesus. Oh, que maravilha. Foi o primeiro membro da Assembleia de Deus do estado do Rio Grande do Sul, José Correia da Rosa. Um dia de chuva. Um dia de chuva torrencial. Foi se abrigar da chuva. Passou-se algum tempo, alguns meses, e no dia 19 de outubro do mesmo ano, Gustavo Nórdolo realiza o primeiro batismo. Ocasião em que ele batiza, então, José Correia da Rosa, o seu filhinho Herberto Nórdolo, com 10 anos de idade, e mais 6 pessoas. Ao todo foram batizados 8 pessoas na ocasião. E naquela mesma noite, então, ele realizou a primeira Santa Ceia. Naquele pequeno salão, né? Então, a primeira Santa Ceia foi realizada para os 8 novos convertidos, recém-batizados, mas para um casal que veio da Igreja Batista, José e Wanda, que foram recebidos naquela ocasião, e o próprio missionário e a esposa. Então estavam naquele culto da primeira Santa Ceia 14 pessoas. Se eu não estou errando nos cálculos aqui, me ajuda. Tu tem a mente boa para matemática. Eu não sei nem a tabuada. Mas me parece que eram 14 pessoas. Ele batizou 8, né? Aí veio mais recebeu mais o casal. Dá 10. Perdão. Ele batizou 10. 10. Ele batizou 10. Exato. Para nós ser fiel aos números aqui. Ele batizou 10 pessoas. Aí veio mais o casal, mais ele e a esposa. Mais ele e a esposa. Então, 14 pessoas naquela ocasião participaram da primeira Santa Ceia no dia 19 de outubro de 1924. Este é o marco inicial da fundação da Igreja Assembleia de Deus no Rio Grande do Sul. É 19 de outubro de 24. Essa é a data oficial, porque foi o dia que foi feito o primeiro batismo e foi o dia que foi feito, foi ministrada, né? A primeira Santa Ceia então, do Senhor. As datas significativas para nós é a chegada, que foi em fevereiro. É isso, né? Que dia foi a chegada? 3 de fevereiro. 3 de fevereiro e o primeiro culto? 15 de abril. E a primeira Santa Ceia? 19 de outubro. Legal. São datas bem significativas para nós, né? E que devem ser sempre lembradas, né? O pastor Gustavo Nórdolo pastoreou a igreja aqui no Rio Grande do Sul por mais de 30 anos. Ele ficou dedicando a sua vida aqui.
Abriu, então, no interior também. Em 1927 ele abriu o trabalho em Santa Maria. Depois, 28 em Caxias do Sul. E foi avançando. Foi avançando conforme... Então, depois de Porto Alegre, as qual foi a sequência, assim, da... Exatamente, Santa Maria. Santa Maria. O primeiro culto no interior, ele realiza em Arroio do Só, no município de Santa Maria, né? Em 1927. E depois ele vai para Caxias do Sul, né? Depois também o trabalho vai surgindo as possibilidades em outras cidades, Sim. como São Luís Gonzaga, em 1933, também Santa Rosa, na mesma época, ali. Depois nós temos ali também, pelo mesmo tempo, Passo Fundo, Cruz Alta, né? Vai se firmando, vai se abrindo e Jesus vai salvando, né? E chamando obreiros. Sim. Foi então, conseguindo formar pessoas. Exatamente. Já não era mais ele especificamente. Perfeito. Aí nós temos Júlio Michel, por exemplo, que ele envia exatamente para aquela região de Palmeira das Missões, que foi um grande herói chamado o apóstolo da oração, né? Temos o pastor Emiliano Lopes, também em Passo Fundo. Depois ele é substituído pelo pastor Germano Domingos Zucchi, que foi enviado pelo pastor Gustavo Nordlo. Mais ao norte do estado nós temos o pastor José Garcia, né? Que também é um pastor que se destaca na região. Depois nós temos mais para o centro do estado o pastor Jesuíno Lima, que se converteu lá em São Luís Gonzaga, mas ele se destaca então como pastor da igreja, enviado, comissionado pelo pastor Gustavo Nordlo em Cachoeira do Sul. Cachoeira do Sul. Depois ele desce para o sul do estado e assume o trabalho em Rio Grande, aonde ele permaneceu por mais de 50 anos pastoreando a igreja. Depois assume o trabalho, ele vem de Alegrete e assume o trabalho em São Luís Gonzaga. O pastor Manuel Pereira Dornelles. Você já pregou lá em São Luís Gonzaga? Sim, já preguei. Né? Muito provavelmente já deve ter ouvido falar desse pastor lá. Ele foi um ícone lá, ficou também por mais de 50 anos lá pastoreando a igreja em São Luís Gonzaga. Né? Que é uma grande igreja. Depois ele foi sucedido por vários pastores e atualmente hoje é o pastor Gilberto, que é outro grande amigo da gente, que é o pastor titular da igreja lá em São Luís Gonzaga. E o pastor Manuel Dornelles era primo do Getúlio Vargas, do presidente Getúlio Vargas. Sim. Getúlio Dornelles Vargas, de Bagé, de São Borja, né? E o Manuel Dornelles, seu primo, é da região também, evidentemente, né? E é um ícone da Assembleia de Deus. Todos foram presidentes da convenção. O pastor Manuel Dornelles, o pastor Jesuíno Lima, né? Se destacou também lá na região, no centro do estado, o pastor Orvalino Lemos, né, que também ficou por muitos anos, muitas décadas lá em Santa Maria. Depois foi substituído pelo pastor Avelino Maicá da Silveira. Então são heróis, servos de Deus que trabalharam ao lado do pastor Gustavo Nordlo, né, por muitos anos, auxiliando ele. Nós temos, se pensarmos administrativamente a igreja naquela época, a gestão, essas igrejas elas não têm autonomia. Elas respondiam diretamente ao missionário Gustavo Nordlo em Porto Alegre, né? No sentido assim jurídico, né? Existia só um CNPJ na época, né? Até 1956, um único CNPJ.
Só que esses pastores tinham liberdade para trabalhar, interior avançar afora, e tudo mais, né? E foram trabalhando, né, para Jesus. Lá temos o pastor Leonardo Gonçalves, em Uruguaiana, temos o pastor Anaurilino Correia, Itaqui, depois foi pastor em Vacaria. Temos o pastor Osório Rocha Chaves, em São Borja, né? Enfim, são os antigos, pastores mais antigos. Depois, numa geração seguinte, vai surgindo líderes como o pastor João Ferreira Filho, Sim. que foi presidente da nossa convenção por 11 vezes, né? Enfim, então são ícones na história da Assembleia de Deus. Mas até então, eles são todos ligados a Porto Alegre, né? Quando o pastor Nils Taranger, agora já estou adiantando um pouquinho aqui, a história, ele assumiu Porto Alegre em 1955, ele providencia a autonomia jurídica dessas igrejas. Ele vem para trazer uma espécie de uma transformação administrativa. Também. E foi bem importante essa decisão do pastor Nils Taranger. Posso te falar o contexto que o pastor Nils Taranger legal assumiu? A gente poder saber como é que ele chegou e tal. Ok. Então, Gustavo Nordlund assumiu a igreja, fundou a igreja em 24 e ficou até 1955. Agora, então, são mais de 30 anos. Né? O seu filho, Herbert Nordlund, faleceu aqui no Rio Grande do Sul. Um tumor, câncer, levou. E Gustavo e Elizabeth deixaram o seu filho sepultado aqui, em Porto Alegre. Ainda é uma época de muita perseguição. Né? Se tem informação de que Herbert Nordlund ele foi alvejado em algum momento da sua jornada de evangelização, né? Ele foi alvejado na perna. E esse projétil ele carregou para o resto da vida, ali na perna. Dadas as perseguições contra ele, contra seu pai, irmão Gustavo, e contra os pastores antigos também. Era uma época de muita perseguição. Sofreram muito. Mas não pode ter sofrimento maior do que perder um filho. Nossa. Esse casal deixou aqui o seu filho sepultado. Mas eles não recuaram. Eles continuaram ainda por mais alguns anos. Pastoreando. Trabalhando, pastoreando. Herberto Nordlund, evidentemente, seria o sucessor do pai. Ele já era um pastor. Sim, evidentemente. estava sendo preparado para isso. Talhado, preparado para isso. Um homem de boa intelectualidade, né? E já casado, seus filhinhos pequenos. Um dos filhos de Herbert Nordlund se chama Wilson Nordlund. Ele vem seguido aqui no Rio Grande do Sul. Ele mora na Suécia, é pastor, um amigo da gente. Amigo do pastor João Oliveira, aqui em Porto Alegre. Inclusive é ligado à igreja de Porto Alegre como missionário da igreja de Porto Alegre na Suécia. Eles assistem ele. Exatamente, assistem ele. E numa próxima vinda, eu quero ele em Sapiranga, já estou tentando algumas vezes. Talvez ele vá assistir esse episódio, eu vou mandar o link para ele. Onde é que eu olho para a câmera aqui? Qual é? O pastor Wilson Nordlund, eu estou lhe esperando lá em Sapiranga na próxima vez que o senhor vier ao Brasil. Estamos aguardando o irmão com muita alegria. Só que chega 1955, existe uma grande revolta contra o missionário Gustavo Nordlund. Pessoas que ele ganhou, pessoas que ele batizou, discipulou,
e investiu para ser obreiros, pastores, auxiliares, enfim. Agora estavam contra ele, sem razão alguma. Tão somente porque queriam o poder. Queriam pastorado. Queriam tirá-lo da liderança da igreja para eles assumir. Mesmo com toda a história, né? No meio de um luto. Não muito tempo antes tinha perdido o filho. Um homem que não veio buscar nada no Brasil. Eles não levaram nada daqui. Tão somente entregaram para nós. Deixaram tudo que podiam aqui para nós de bom. E talvez o que há de mais precioso. Né? Exatamente. Então, chega essa situação bastante difícil para o missionário Gustavo Norlo, que ocorre no ano de 54. Dá para se dizer que essa é a primeira grande crise assim, da igreja. Sim, exatamente. Mais séria. Óbvio que enfrentaram inúmeros problemas, mas um problema interno assim, maior foi esse. De fato. Então isso gera uma tristeza muito grande para o pastor Gustavo Norlo. E ele, já também com a idade avançada, evidentemente, decide voltar para a Suécia, né? E aí os líderes da convenção, digamos, na época, né, era Jesuíno Lima e Manuel Dornelles. Eles defenderam o pastor Gustavo Norlo, né? Estiveram ao lado do missionário Gustavo Norlo. E, inclusive, em reuniões, em cultos, e que os rebeldes queriam tomar de assalto o púlpito da igreja. Literalmente. O pastor Jesuíno Lima se colocou em uma entrada do púlpito e o pastor Manuel Dornelles em outra entrada do púlpito. Quase uma para eles não subirem para tomarem o púlpito e o microfone do pastor Gustavo Norlo. Então, veja a que ponto se chegou essa situação de crise. E então eles estiveram ao lado, o pastor Gustavo decidiu retornar, achou que era o tempo, então. E agora, quem colocar em Porto Alegre? Quem vai substituir o pastor Gustavo Norlo? Os primeiros nomes indicados, pensados já exatamente, de Jesuíno Lima, de Manuel Dornelles, são líderes que se destacavam, né? Mas eles ficam uma noite inteira de oração lá na matriz de Porto Alegre. Eles ficam orando para ver o que Deus vai dirigir. E Deus fala com o pastor Jesuíno de Lima. Quem tem que vir para assumir a igreja em Porto Alegre é o missionário Nils Taranger. E quando eles levantam da oração, ele diz para todos os demais pastores que estavam ali com ele, ele diz, Deus falou comigo. O homem escolhido por Deus é Nils Taranger. Já viu uma conexão ou não? Sim, aí eles, sem sombra de dúvida, eles vão a Bagé buscar o Nils Taranger. Ele estava lá. E agora, se tu me permite, eu conto um pouquinho a história do Nils Taranger. Claro. É importante, eu estou ansioso aqui. Nils Taranger, norueguês, ele não é sueco. Não é sueco. Nasceu na Noruega. Mas muito pequeno, seus pais vão para a Suécia, né? E o seu pai é pastor, Anton Taranger, né? E lá ele é funcionário de uma seguradora de navios, mas ele vai para o seminário em Londres e lá ele tem a chamada, né? Ele volta, então, e Deus o está chamando para o Brasil, né? Ele já é ordenado ao pastorado e chega um momento, eles têm vínculo com a família Norlo, são amigos, né? E chega um momento que ele vem para o Brasil e é recebido aqui no Rio Grande do Sul, né? Pelo missionário Gustavo Norlo, irmão Nils Taranger, não fazia muito tempo que era casado com a irmã Mary, né? Taranger. E tem 2 filhinhos pequenos. Quando eles chegam no Brasil,
né? Ele chega em 1946. Fica um tempo em Porto Alegre e depois é designado pelo missionário Gustavo Nordo para a região da fronteira. Lá, Bagé, onde ele abriu o trabalho. Não existia igreja em Bagé. E hoje é uma igreja pujante, maravilhosa, né? A igreja de Bagé. E foi fundada pelo pastor Nils Taranja. Sim. Então ele fundou a igreja em Bagé, em Pinheiro Machado, Candiota, Ulhaneira, aquelas cidades da volta ali, foi tudo. Dom Pedrito, se eu não estou equivocado, também foi fundado pelo irmão Nils Taranja. E ele ficou trabalhando lá esses anos. Só que chega 1955, ele é requisitado para vir para Porto Alegre. E aí, em março de 55, ele assume o trabalho aqui em Porto Alegre, em meio a esse contexto que a gente estava descrevendo há pouco, né? Ele chega, ele coloca a igreja em jejum e oração e começa a realizar o seu trabalho. Deus honrou o pastor Nils Taranja. Ele foi pastor em Porto Alegre de 55 até 98. Nossa, estamos falando de... décadas, né? De trabalho ali. Deus o honrou muito ali, né? No trabalho, ele promoveu, então, uma descentralização, né? Consagrando obreiros, abrindo congregações diversas, investindo na obra missionária e investindo no trabalho social. O pastor Nils Taranja e a irmã Mary, eles foram muito dedicados no trabalho social. Sim, tinha um apelo com a comunidade e tal. Sem sombra de dúvida. Um dia eles chegaram de um culto. Posso? Claro. Chegaram de um culto e a casa deles tinha sido arrombada. E aí eles vão tentar identificar, fazer o BO, né, ocorrência policial, e tentar identificar quem é e tal, e a polícia acaba localizando. Quem tinha arrombado a casa do pastor Nils Taranja? Eram adolescentes. Adolescentes, né, que tinham arrombado, levado algumas coisas e tal. E em meio a esse episódio, né, Deus fala com o pastor Nils Taranja e diz: você não deve punir esses meninos, você tem que cuidar deles. E é nesse contexto que ele funda o Lar Esperança de Porto Alegre, para cuidar desses menores infratores, de crianças de rua. Situação de vulnerabilidade. Exatamente. Né? Então, é algo bem interessante. Sim. E hoje é um complexo ali reconhecido por toda a comunidade de Porto Alegre. Todo mundo reconhece o trabalho da Assembleia de Deus, o Lar Esperança, que atende não só criança vulnerável, mas também idosos, enfim, jovens. E, por último, a irmã Mary Taranja, já com a idade avançada, ela fundou a Clínica Esperança para tratar crianças com o vírus HIV. Olha só, que naquela época era um desafio, né? Um desafio enorme. Estamos falando dos anos 90. Sim, que hoje é muito mais fácil, né? Não tem nem... Até o preconceito diminuiu, né? Exato. Mas naquela época... Aí eu lembro-me muito bem. E isso é uma experiência que eu e minha esposa tivemos junto com a irmã Mary. Fomos gravar o programa, não fazia muito tempo que estávamos em Alvorada, nós gravávamos os programas de rádio lá no complexo do Lar Esperança, para ser veiculado na Rádio Marumbi, na Rádio Esperança. Sim, depois mesmo, distribuir. Novas de Paz, enfim, eu já estou nesse negócio de rádio aí faz um tempinho. E até hoje nunca aprendi a falar em rádio. E gravamos o programa e quando nós estávamos saindo, ela vinha saindo da clínica.
E aí eu disse a Marta, olha, irmã Mary, e daí fomos lá cumprimentá-la, né? E ela nos recebeu com Carinho. muito carinho, né? E nos convidou a entrar e nos mostrou todo o complexo, todas as instalações, né? E eu fiquei admirado, uma pessoa já com a idade que ela tinha, Sim. né? Toda uma dificuldade física. Exatamente, limitação já, evidente. Com a disposição de iniciar e tocar um novo projeto ali. Impressionante, eu saí dali maravilhado. Eu disse para Marta, que exemplo para nós. Nós jovens, éramos bem jovens na época. Ficar constrangido. Meu Deus, que exemplo da irmã Mary para nós, né? Ela com essa fase da vida, né? Tocando um projeto extremamente audacioso, né? Audacioso e cheio de planos, enfim. E nós saímos de lá encorajados para trabalhar muito mais para Jesus. Então, irmão Dilson, são pessoas que deixaram um legado para nós, um exemplo para nós incrível de dedicação, de entrega, de sacrifício. Eu escrevi a biografia do pastor Edgar Machado, você sabe. Ele me disse uma coisa. Ele disse assim, eu convivi com os suecos. Eu convivi com Gustavo Nordlo. Gustavo Nordlo fez o casamento de Edgar Machado e a irmã Margarida, que foi a sua primeira esposa, que veio a falecer depois. Gustavo Nordlo consagrou ele a obreiro e deu a mocidade para ele atender, a mocidade da igreja de Porto Alegre. Líder de jovens. Naquela época chamavam assim, dirigente da mocidade. Era assim que chamava. E aí eu lembro que o pastor Edgar me relatou dizendo que o irmão Gustavo chamou ele e disse, você a partir de agora vai ser o dirigente da mocidade. E não cabia questionamento em nada. Só avisou, né? Sim, só comunicou. Ele veio do Nordeste em 1939. Eles vieram do Nordeste, o pastor Edgar de Alagoas, né? Sim, ele é nordestino. Então, veio com a família, o pai dele veio por questões profissionais, veio para o Rio Grande do Sul. Mas eram crentes, vieram com carta. Né? E apresentaram a carta lá na matriz de Porto Alegre. Né? A igreja estava em fase de acabamento e foi inaugurada. Já por aqueles dias foi inaugurada. Estamos falando de 26 de fevereiro de 1939. Foi quando foi inaugurado aquele templo, majestoso templo da Assembleia de Deus de Porto Alegre. 26 de fevereiro de 1939. Edgar Machado era um meninozinho, né? Só que, na época, aí começou uma convivência e o único que tinha carro na igreja era o missionário Gustavo Nordlo. Então, ele relata que eram poucos meninos, poucas pessoas. E ele, como menino, um sonho era andar no carro do missionário. E um dia o missionário convida ele. Aí ele já deveria ter 7, 8 anos, talvez. Sim. E diz, Edgar, vamos no correio, você vai comigo. Né? E para ele foi uma glória poder andar no carro junto com o missionário. Então ele teve uma convivência desde criança, com Gustavo Nordlo, e depois, claro, adulto, já como obreiro, com Nils Tarange. E o que ele me disse? Que é o que ensejou essa introdução, e às vezes as minhas introduções são maiores do que o conteúdo. Não, mas é necessário. Aí, até para nos posicionar na história. Sim, ele me disse assim, eu convivi com Gustavo Nordlo, eu convivi com Nils Tarange, e eu nunca vi
eles falar mal dos brasileiros. Nunca vi eles se queixar dos irmãos. Tinha um carinho pela pátria. Um carinho. Eles abraçaram essa pátria como deles. Eles amaram incondicionalmente o Brasil, o Rio Grande do Sul, os gaúchos. Eles amaram, entregaram a vida deles aqui. Trabalharam por essa igreja. Trabalharam, eles amaram o Rio Grande do Sul como uma pátria deles. O irmão Nils Taranger, por exemplo, ele era mais gaúcho do que todos nós. É. Pegava a gaita dele. Tem uma foto emblemática dele, assim, de meio vestido como gaúcho e tal. Sim, né? sim. Ele pegava a gaita, ele se vestia de gaúcho, Dilson, né? E fazia os hinos dele, as composições dele também dentro do ritmo gauchesco. E gaúcho e gaita tem tudo a ver, né? Sim, então sim. ele se identificou assim, porque ele era gaiteiro, né? Tocava acordeon. Então ele amou e se identificou com a nossa cultura. E isso mexe com a gente, porque eram pessoas que não precisavam, se for analisar. Tinham capacidade para estar muito bem na nação. Estavam lá né? na Suécia, tinham tudo lá, né? Enfim, mas o chamado de Deus falou mais forte. E eles atenderam. E que bom que eles atenderam o chamado. Graças a Deus que eles atenderam o chamado, né? E dedicaram suas vidas aqui. E a Assembleia de Deus é o que é hoje, graças à instrumentalidade desses homens de Deus. Gustavo Nordlo, Nils Taranger e, evidentemente, todos os demais heróis, né, da igreja. Foi lindo. E nós paramos aqui, então, com o Nils Taranger assumindo essa direção em Porto Alegre, é isso, né? Exatamente. Ele assumiu em março de 1955. E então logo ele providencia, ele promove a independência jurídica das igrejas do interior, que é algo que a gente tinha ensaiado de falar há pouco, né? E ele providencia esse estatuto, né? E as igrejas recebem essa autonomia. Isso já é lá no ano de 56, um ano mais ou menos, um ano e pouco depois ele assumir. Então se concretiza, né, esse desmembramento desses primeiros 17 campos. É desmembrado 17 igrejas, as maiores, assim, as que tinham mais estruturas, né? Então é desmembrado. Ali eu vou citar algumas, não é possível citar todas, nem vou conseguir lembrar. Mas São Luís Gonzaga, Passo Fundo, Nonoai, Cruz Alta, Rio Grande, Santa Maria que foi... Itaqui, Uruguaiana, Alegrete. Enfim, são essas principais. Ao todo foram 17 igrejas autonomizadas que passaram a ter, evidentemente, o seu estatuto próprio, né, e o seu pastor presidente. É nesse contexto, né, que a convenção, então, se fortalece. A convenção que já existia antes. Na verdade, a convenção da Assembleia de Deus, dos pastores da Assembleia de Deus do Rio Grande do Sul, ela é fundada em 8 de fevereiro de 1937, pelo missionário Gustavo Nordlo, lá em São Luís Gonzaga, tendo Herberto Nordlo como secretário, que redigiu a primeira ata, 8 de fevereiro de 37, lá em São Luís Gonzaga, com um grupo de pastores, que lá estava com ele, Osório Chaves, Juvino Ávila, entre outros, estavam lá nessa primeira convenção, primeira reunião dos pastores lá em
São Luís Gonzaga. A convenção ela vai se fortalecendo com o passar dos anos, né? Sim. E com esses desmembramentos em 56, ali pelo irmão Nilson Taranja, esses campos eles deixam de ser ligados diretamente, juridicamente, à matriz de Porto Alegre e passam a ser ligados à convenção dos pastores. Ela passa a Né? fazer uma gestão de fato. Antes Exato. ela era mais participativa propriamente na... Fraternal, Sim. né? Enfim. E aí esses campos agora são ligados à convenção. Então uma prática, um modus operandi que vem desde aquela época. Né? Todo o campo autônomo que se autonomiza, que recebe sua autonomia jurídica, ele passa a ser ligado à convenção. Né? E sai, então, da sua igreja mãe, digamos, da sua igreja de origem, do campo de origem, e se torna um novo campo ligado à convenção. Essa autonomia, portanto, ela é homologada sempre pela convenção. No geral, é o pastor presidente local que tem a iniciativa de autonomia, de desmembrar um novo campo, né, conforme a necessidade, conforme assim, o projeto, né, estabelecido. Mas quem homologa é a convenção dos pastores. Né? A convenção é um órgão, então, de congraçamento entre as igrejas, promovendo unidade doutrinária, né? Só que é importante se dizer que as igrejas são autônomas. Sim. No sentido administrativo. Cada campo tem o seu pastor presidente. Sim, vai lá, quer construir, vai lá, tome a sua decisão. Exatamente. Não precisa se reportar. Perfeitamente. O pastor tem a sua Tem diretoria, na obra missionária, tem o seu ministério local, enfim, ele tem essa autonomia, evidentemente. Mas ele, o pastor presidente, é colocado pela convenção. E ele responde, sim, à convenção do Estado do Rio Grande do Sul. A Assembleia de Deus do Rio Grande do Sul é uma igreja pujante, uma igreja forte, que veio a sua marcha, né, desde o seu início. Evidentemente que não é uma igreja perfeita, sim, como nenhum é, né? Mas nós estamos caminhando. David Martin, sociólogo e historiador norte-americano, corroborado aqui no Brasil por Paul Fresson, eles criaram um conceito da chamada teoria das ondas, né? Para tentar explicar a fundação dessas igrejas pentecostais no Brasil. Não sei se tu já leu sobre isso. Não conheço. Então eles dizem que o pentecostalismo no Brasil ele viveu 3 ondas com determinados ênfases. Sim. Né? A primeira onda é de 1910, 1911, com a fundação da Congregação Cristã no Brasil, sim, por Luigi Francescon, aquele italiano que fundou a Congregação Cristã no Brasil, né, o pastor Luiz Francescon. Então, a primeira onda vem com ele. Vem com ele e com Daniel Berg e Gunnar Vingre, que fundam a Assembleia de Deus no ano seguinte. Ele fundou, em 1910, Congregação no Brasil, Congregação Cristã no Brasil. Em 1911, Daniel Berg e Gunnar Vingre fundam a Assembleia de Deus. Vingre era amigo dele, inclusive pregou. Tinha uma conexão. Tinha conexão e não era daqui do Brasil, eles já tinham se encontrado lá pelos Estados Unidos. Todos eles eram, sim, de certa forma, de uma maneira relativa, discípulos de William Duran. Né? Isso é uma outra história. Sim. Eles se encontraram por lá e nos Estados Unidos se acharam aqui no Brasil. Então eles tinham conexão, tinham comunhão no início. Né?
E o ênfase de ambas as denominações era exatamente o batismo Sim. com o Era isso Espírito que se Santo. diferenciava. Sem sombra de dúvida. Então essa é a chamada primeira onda do pentecostalismo no Brasil. Depois vem a chamada segunda onda, que remonta aos anos 50, ali, com a fundação da Igreja Quadrangular, que foi fundada em 51. Depois a Igreja O Brasil para Cristo, em 55. E depois Então, dentro dessa segunda onda. Exatamente. Depois a Deus é Amor, no ano de 62, com o missionário Davi Miranda. É a segunda onda. Sim. Já com outro ênfase, o ênfase da cura divina. Uhum. Né? E depois vem a terceira onda, que é a onda neopentecostal, que daí já é dos anos 70. Já é mais perigosa. que daí já tem todos... Não vamos entrar em detalhes aqui. Tá, né? entendi. Enfim, então esse desenvolvimento aí. Né? Agora, em se tratando de Assembleia de Deus, ela não se limita. Nós temos uma igreja, como disse, não é perfeita, mas se falar em batismo com o Espírito Santo, isso é algo presente no nosso meio. Cura divina é algo presente o tempo todo no nosso meio. Evangelização, ensino da palavra de Deus, né? Obra social, obra missionária, e aí vai. Então, esse é o DNA da Assembleia. É uma igreja que contempla e tem todas essas atividades, esses ênfases, então está além dessas ondas, digamos assim, sim. Se eu posso me fazer entender. A Assembleia de Deus realmente é uma igreja abençoada por Deus. Nós nos sentimos muito honrados em fazer parte dela, em viver a nossa vida toda, né? Dentro dela. Eu nasci dentro da Assembleia de Deus. Um historiador não pode ficar falando de si próprio, né? Então por isso que a gente tenta evitar esse afastamento, né? Um pouquinho. Mas se eu fosse dar os meus testemunhos aqui, enfim, nasci dentro da Assembleia de Deus, vivi todas essas experiências, né? Pentecostais, né? Ali dentro, né? E servimos a Deus por todos esses anos, e sou um pastor da Assembleia de Deus, hoje que eu digo 23 anos de ordenação pastoral. Como obreiro, acompanhei meu pai por muitos anos servindo a Deus, e Deus me deu a honra, o privilégio de cuidar de uma igreja, poder trabalhar para Jesus e caminhar junto com essa igreja maravilhosa. Estamos caminhando rumo ao futuro aí. Estamos caminhando, olhando para frente. Exato. Porque a obra de Deus continua até Jesus voltar. Amém. Pastor Daniel, eu tenho alguns questionamentos. Primeiro deles, qual foi o protagonismo das mulheres nesse processo? Acho que é uma coisa importante de ser dita, porque eu embarquei nesse trem, eu diria assim, né, nessa embarcação boa, tá certo. Há 10 anos atrás, né? E o que eu percebi nesse tempo é uma certa... Como é que eu posso te dizer? Não é um desprezo, mas eu acho que falta um pouco mais de consideração pelo ministério feminino, por que se não dizer assim, talvez não ministério, mas pela influência, enfim, das mulheres. E eu sei que tu trata disso com muita naturalidade. Sim. Né? E analisando com um olhar de historiador agora, sim. Teve uma influência, porque na história da Assembleia de Deus a gente percebe que, nossa, o papel da mulher foi extremamente essencial. A gente tem no primeiro episódio nosso. E agora, analisando para a nossa história aqui do Estado, qual foi eu diria assim, a grande importância das mulheres nesse processo? Quais foram, talvez até você possa citar aí um que outro exemplo aí, até para a gente poder trazer esses nomes também para a roda, né? Muito bem. Me permita buscar em nível
de Brasil, Claro, nível de claro, a missão gente puxa pra sueca. cá. Isso. E aí a gente não tem como não falar, quando entra nesse assunto, da missionária Frida Wingren, né? Que se destacou de uma maneira extraordinária como pregadora, musicista, escritora, né? Evangelizadora e ensinadora da palavra de Deus ao lado de várias habilidades. de Gunnar Wingren. Então, o que ocorre? Começa uma disputa nesse sentido entre Gunnar Wingren e Nistro, Samuel Nistro. Samuel Nistro. Por quê? Porque Nistro é contra o Ministério Feminino. Então essa disputa... por isso que eu tenho que resgatar. Essa disfunção não é de agora. Eu tenho que buscar lá para a gente poder entender. Por isso que eu queria esse olhar entender mais por historiográfico. que a mulher não tem, né, esse destaque, digamos, que deveria ter no nosso meio. Muito embora elas trabalhem ativamente junto conosco. Sim. Gunnar Wingren é o líder natural da Assembleia de Deus no Brasil. E enquanto ele esteve aqui, a esposa dele esteve em atuação ativa com ele. Só que ele enfrentou um outro grande líder, teólogo também, Sim. chamado Samuel Nistro, né? Que entendia que a mulher não poderia ensinar, ela não poderia liderar, ela não poderia ter o destaque que tem. Ela tão somente deveria dar testemunho, evangelizar e não ter protagonismo no ambiente do culto. Então, isso gerou entre eles um desconforto, nunca perderam a comunhão, porque eram homens de Deus, evidentemente. Mas tinham esse conflito de visão. Nenhum abriu mão da sua visão também. Só que o que ocorre? Gunnar Wingren vai embora muito cedo do Brasil. 1932, 33. Ele retorna para a Suécia já muito doente, né? E quem é que permanece mais tempo no Brasil? Samuel Nistro. Automaticamente a visão dele imperou. Perfeitamente. Entendi. Me parece que isso responde até hoje. Já, né? E influenciou até hoje. Porque a visão dele permaneceu, uma vez que era um grande líder também, permaneceu mais tempo e como assim tinha um poder de influência e comunicação, enfim, ele conseguiu colocar naturalmente a sua visão para os pastores brasileiros, né, e que foram, de certa forma, discipulados dessa maneira, né? Então isso limitou bastante o trabalho das irmãs, né? Mas a visão original do nosso fundador, pastor Gunnar Wingren, era sim da mulher ter esse protagonismo, ter esse espaço, e ele dava à sua esposa esse espaço, sem sombra de dúvida. O Gunnar Wingren consagrou no Rio de Janeiro, um absurdo para a época, consagrou a primeira diaconisa no Brasil. 1926, Emília Costa. A contragosto do restante. Então, um pastor de São Paulo uma vez me questionou, né? Porque aqui no Rio Grande do Sul nós consagramos, não é todos. Sim. Não é todas as igrejas no Rio Grande do Sul que consagram, isso depende muito da visão do pastor local. Né? O pastor tem essa autonomia, essa visão para isso, né? Eu, particularmente, Daniel Paixão, consagro diaconisa. Meu pai, Valdemar Paixão, sempre consagrou diaconisa. E aí um pastor de São Paulo uma vez me perguntou, disse, como é que vocês fazem isso? Aqui nós não consagramos, né? E eu respeito, e em momento algum eu vou dizer que os irmãos não estão certos lá, meu Deus, a gente respeita, né? Cada visão, enfim. E daí eu disse para ele, simples,
Nós aprendemos com o fundador da Assembleia de Deus, Gunnar Wingren. A gente só tá replicando o exemplo. Perfeito. Ele foi o primeiro a consagrar uma diaconisa no Brasil. Aí ele riu, enfim, foi um papo bem descontraído. Sim. Ele disse, vocês gaúchos, vocês não são fáceis também. Mas, enfim, irmão Dilson, é inegável o trabalho das irmãs. Não consagramos as irmãs obreiras, oficiais da igreja, porque diaconisa não é oficial. É um trabalho auxiliar, um trabalho, não é de liderança, né? Então, por isso que a gente vai. Só que não vamos à frente para consagrar mulheres como oficiais da igreja. Por quê? Porque a nossa tradição realmente não nos permite, nos limita, né? Agora, é inegável o trabalho dessas mulheres. Nós não temos pastoras ordenadas, né? Não sei se um dia vai mudar isso. Não cabe a mim ficar... Já existem discussões? Sim, né? Existe sim. Já, inclusive, foi levado propostas à Convenção Geral. E negado, né? Eu estava numa... É incrível, irmão Dilson, deixa eu te conferenciar algo. Claro. Confidenciar essa palavra, claro. Algo aqui. Que eu estava numa convenção em Maceió, em 2003, quando foi posto em pauta essa ideia da ordenação das mulheres ao pastorado. E o plenário convencional, os pastores em sua totalidade que estavam lá, rejeitaram por unanimidade e até com certo ênfase. Só que é tão incrível isso, que na hora que estava sendo votado isso, as irmãs estavam entrando no plenário convencional, num grande grupo. Eu não lembro agora o contexto, elas iam cantar lá, mas estava entrando um grande grupo de irmãs, lideradas pela esposa a saudosa irmã Wanda, esposa do pastor José Wellington, né? E um grande grupo de irmãs entrando, que tinham saído da sua reunião e estavam bem na hora que houve essa votação. Isso gerou uma situação com o irmão Wellington, que estava dirigindo, e eu falo aqui porque não é nada que comprometa aqui, evidentemente, que ele, como um bom presidente, né, ele até, de certa forma, se desculpou com as irmãs, enfim, e fez um comentário assim, nesse sentido, a respeito daquela votação, né, que gerou ali na hora uma coisa assim que eu não sei se foi Deus que trouxe as mulheres ali. Por que naquele momento... Exatamente naquele momento, me lembro muito bem, né? E gerou até um certo constrangimento dos pastores ali, porque estavam votando um não para a ordenação. Isso não quer dizer que as mulheres reivindicam. Sim. É bom deixar claro isso. Ninguém daquelas irmãs que estavam lá estavam reivindicando isso. E nenhuma das irmãs, nos dias de hoje, reivindicam. Eu tenho minha esposa, que é uma verdadeira pastora. Até eu brinco com ela, se um dia tiver ordenação de mulheres, tua ficha vai ser uma das primeiras. Já vai estar lá. Vai estar lá, evidentemente. Porque é inegável, Deus. É inegável. Deus deu um ministério, né? E... é uma companheira. Eu a chamo de pastora? Não. Eu chamo de irmã Marta. Porque nós fomos discipulados assim. Nós fomos, de certa forma, condicionados assim, né? E eu sou assembleano raiz ainda. Mas as irmãs, os irmãos a chamam de pastora. E isso... não me incomoda em nada, ao contrário, me honra. Eu não a chamo, mas nosso povo chama de pastora. E eu fico feliz com isso, né? Eu me sinto honrado porque ela é, de fato. Sim. É a minha companheira, minha auxiliadora,
está comigo sempre. Estamos há 30 anos fazendo a obra de Deus juntos. Então, realmente, ela tem esse chamado junto com a gente e é impossível pensar o meu ministério sem ela. É impossível, é impossível. Nós somos verdadeiramente uma só carne. Que bênção. Uma só carne. Porque ela é a única que pode dizer disso quando eu prego mal. Sim. Ela é a única. É a única que quando eu não tenho sucesso, já no carro, antes de eu chegar em casa. Não veio, hoje tu não veio. E isso só me ajuda. Sim. Né? E quando ela está ministrando, eu sou o único que posso também dizer alguma coisa, né? Assim, que vai ajudar ela. Sim. Então, Deus a tem levantado como uma verdadeira ensinadora, conselheira, uma verdadeira pastora do meu lado. Eu não tenho como negar isso. E não somente ela, tantas outras mulheres de Deus. Vamos pegar, então, o exemplo da irmã Mary Taranja. Sim, Porto Alegre. Porto Alegre. Extremamente ativa. Extremamente ativa ao lado do pastor Nils Taranja, né, no trabalho social, no trabalho das irmãs, no trabalho de aconselhamento, no trabalho de visitação. Uma verdadeira pastora. A irmã Elizabeth Nord, esposa do pastor Gustavo, o irmão Edgar Machado, pastor Edgar, me disse que quando ele teve um sonho e ele viu que ele estava na frente de uma grande multidão e ele ficou assim pensativo com aquele sonho, porque eles tinham um amigo do seu pai, que olhou para o Edgar e disse: você vai ser um grande advogado, estuda para advogado, você vai ser um grande jurista. E ele botou aquilo naquele coisa de adolescente, normal, né? Jovem, botou aquilo na cabeça. Não, vou ser um extraordinário advogado, né? E estava pendendo para isso e queria, né? E tal, enfim. E aí tem aquele sonho. E aí ele ficou com aquilo na mente. Aquela cena. E ele ficou pensando: meu Deus, o que é isso? Eu vou conversar com alguém. Quem que eu falo? Eu vou falar com a irmã Elizabeth. Tinha como uma referência espiritual. Tinha como referência espiritual para ele. Ele tinha confiança de abrir o coração para ela. E ele fala com ela. Relatou o sonho e ela disse: vamos orar. E dobraram os joelhos, literalmente na hora. Sim. Vamos orar. Dobraram os joelhos e começaram a orar, os dois. A missionária e o adolescente, Edgar Machado. Oraram. E daqui um pouco o Espírito Santo veio sobre eles. Ambos foram renovados, né? Sentiram a presença de Deus. E quando levantaram da oração, ela disse a ele: Edgar, você deve estudar mais a palavra de Deus, você deve orar mais e te preparar, porque Deus tem um chamado para ti. Nossa. Olha só a visão. A visão de uma mulher de Deus. E olha o que é o ministério do pastor Edgar, né? Incontestável. Incontestável. A história desse homem, né, está entrelaçada com a história da Assembleia de Deus do Rio Grande do Sul. Eu quero fazer um episódio contigo e com ele. Por favor, vamos chamá-lo aqui. Vamos chamar. Ele estará completando 90, ele é de 33, ele é de 8 de fevereiro, se eu não estou equivocado, de 1933. Então agora, em fevereiro, mês que vem, ele completa 91, né? É isso? Acho que é isso. Me ajuda aí, Edilson. É isso. Mas eu tive com ele no aniversário da Assembleia de Deus em Canoas, ano passado. Ele deu um relato, o Matheus estava junto. Extremamente lúcido, com detalhes, horário, tudo. É algo fantástico. Extremamente lúcido. Fantástico.
Eu posso, já que entramos, concluímos o assunto das mulheres, ou Sim. tu queres algum Não, detalhe é isso aí, mais, é isso aí, irmão Dilson? Sei não, era isso aí mesmo. Posso entrar na chamada do pastor Claro, Edgar? claro. Rapidinho aqui, Isso, não, talvez é importante. Talvez nós já estejamos aqui no final. Não, pode dar, depois a gente O programa encerra. continua, não é porque eu vim a segunda vez que o programa não é teu, continua sendo teu, Dilson. Vai lá. É importante. A hora que tivermos que parar, você conduz aí pro final. Fica tranquilo. Aí, a irmã Mary, já estamos falando da gestão do pastor Nils Taranger. E linkando ainda com as mulheres. Uhum. A irmã Mary sempre dizia para ele, o irmão Nils Taranger, mais reservado. Sim. Mas a irmã Mary, o pastor Edgar, era funcionário público, né? Não era integrado na igreja. Auxiliava, trabalhava na obra como obreiro voluntário, digamos, né? Mas a irmã Mary sempre dizia a ele, Edgar, vai te preparando que o Nils tem planos contigo. Sim. Sempre dizia assim para ele, né? E, enfim, mas ele, funcionário público, né? Enfim. Só que chega um momento que o pastor Nils Taranger convida ele para ser integrado definitivamente na obra de Deus. Como pastor, como obreiro, né? E ficar trabalhando só na igreja. E ele é funcionário público, ele aceita, vai até o setor onde vai, de pessoal, onde ele vai pedir assim, a exoneração, né? Pede a exoneração dele, depois de vários anos de trabalho. E quando ele está descendo no elevador, ele encontra o chefe dele, o Dr. Marçal Davi, amigo do pastor Edgar, né? Por toda a vida foram amigos. Diz a ele, Edgar, que bom eu te encontrar aqui. Deixei o teu nome lá para assumir todo o setor de arrecadação do INSS. Você vai ser promovido, você vai ganhar 4 vezes mais, você vai ter um motorista e você vai comandar um andar inteiro aqui do prédio com dezenas de funcionários, e isso vai ser bom para você. Ele já tinha as filhas pequenas e tal, enfim, deu a notícia para ele, achando que a reciprocidade de alegria seria igual, né? E quando ele diz isso, o pastor Edgar, o irmão Edgar na época, então olha para ele, agradece, diz, muito obrigado, meu querido amigo, mas eu acabei de deixar o meu pedido de exoneração. Eu estou saindo do serviço público e eu vou trabalhar na igreja. Aí o doutor Marçal Davi, com carinho, né? Com carinho, mas bem enérgico, disse, mas você perdeu o juízo? Que negócio é esse de virar pastor? Você não tem responsabilidade com as suas filhas? Que negócio é esse de sair daqui do serviço público com toda a garantia? Agora você vai ser promovido, vai ganhar muito mais, vai ter todas as oportunidades, as regalias aqui. E que história é essa? Eu tive um tio meu que virou pastor e morreu na maior miséria. Que história é essa? Sair daqui, rapaz. Não, senhor. Você vai voltar lá e vai cancelar esse pedido. O teu pedido e vai assumir essa função que eu te indiquei. O pastor Edgar me relatou e disse que nunca recebeu como uma... Mas ele foi bem enérgico, né? Mas nunca recebeu com carinho dele, né? Aquilo, né? Enfim, só que daí ele ficou numa luta. Ele ficou numa luta, meu Deus do céu. Fui indicado para essa função e ficou naquela luta. O seu amigo saiu e ele ficou ali, né? No elevador. Sobe de volta ou desce, sobe ou desce, volta para... Sempre é uma decisão que ia mudar o curso da história. Sem dúvida. Mudou, né? Mudou, obviamente. E, por fim, pesou o Espírito Santo, que firmou, que falou ao coração dele. Não,
desce, não volta lá. Assume essa responsabilidade com o ministério. Honra o teu chamado. E que bom que ele fez isso. Nossa. Que bom que ele fez isso. O Estado agradece, né? Eu colhi o depoimento do Dr. Marçal Davi quando eu escrevi o livro. Eles são amigos, né? Amigos mesmo. Depois de 50 anos ali, ele relatou, e está no livro do pastor Edgar, o depoimento dele. E ele dizendo assim, aquela vez eu não entendi o Edgar, mas hoje, depois de tantos anos, eu sei que ele tomou a melhor decisão. Olha só que interessante. Que lindo. Né? Pastor Edgar é um ícone para nós na Assembleia de Deus do Rio Grande do Sul. Um homem que gastou a sua vida também no Evangelho. Naquela época os pastores não tinham salário. E se alguém que o pastor convidasse, perguntasse de salário, o cara já era desconvidado. Na hora. Tipo assim, vamos sentar, ver como é que vai ser. Não existia isso. Tu não serve. Não, você não. Então, ele não perguntou nada para o pastor Nilson Taranja, né? De salário, de nada. E abriu mão de tudo. Aquelas garantias todas. E é claro que Deus cuidou dele. Sim. Né? Por toda a vida. Né? Nunca lhe faltou nada, Deus cuidou e lhe protegeu em todos os sentidos. E ele chegou aonde chegou hoje, com 91 anos. Inquestionável o ministério. Inquestionável. Os frutos. Formou inúmeros pastores. Né? Nada que desabone a sua conduta, o seu pastorado, família, sua uma integridade, sua família abençoada, seu genro e a filha. Estão cuidando da igreja. Pastor Miguel estará aqui. Eu convidei Pastor Miguel para participar com a gente. Grande servo de Deus, né? E tantos apaixonado filhos por missões, ministeriais, pastor Edgar tem aí. Apaixonado por missões, pastor Miguel, de fato, um grande amigo também da gente. Muito interessante, irmão Dilson, os relatos que a gente tem, né? Claro, individualmente, se nós fôssemos trazer aqui, eu teria muitos testemunhos aqui de pastores que a gente poderia trazer do Rio Grande do Sul. Posso te trazer só mais um? Claro. Prometo que é só mais um. Depois não. Você pode encaminhar o encerramento se assim o senhor entender. Porque deixar pastor falando com pastor e microfone, tem uma liga aqui que vai, né? Ainda mais historiador. Historiador, ele conta o antes, o durante, o depois e vai indo, né? É e esse depois não termina mais. Isso aqui é um documento, né, para o futuro. Não há dúvida que é. Isso é um documento não há dúvida. Peri Brizola. Conheci. Ele permanece como pastor, presidente da igreja lá em Frederico até hoje. Ele chegou lá em 1963. Solteiro. Mas é interessante que ele era militar em Santiago. E ele não queria ser obreiro também. Um jovem crente, fiel a Deus. Mas o negócio dele era seguir a carreira militar. Com bom salário, com boa estabilidade e tudo mais. Isso aí que ele pensou. E vai cooperando, pregando o evangelho, mas voluntário, né? Então, ele tinha isso no coração dele, pensando dessa forma. E só que chega um momento que Deus aperta ele. E ele é tomado de uma enfermidade chamada febre do tifo. Várias pessoas naquela época morreram dessa enfermidade. Vinha a óbito. Vinha a óbito. Nós tínhamos um tratamento. A pele, né? Exatamente. Caía pele, ia paralisando os órgãos. A febre era um negócio Sistêmica, terrível. A cidade né? que eu morei teve epidemia. Teve essa epidemia naquela época lá. Em Mondaí, Santa Catarina. O irmão Mateus está nos relatando aqui. Então, Mateus, Dilson, o jovem Peri Brizola teve essa febre do tifo. Meu avô teve essa febre e perdeu a audição. Pai do afetava tudo. Era algo assim terrível, né? E ele jovem teve e foi condenado já. Vai morrer. Já para morrer, os médicos não, pode levar para casa, os órgãos já paralisando. Nem adianta comer,
porque tudo que ele comer vai ficar parado no estômago, não tem mais digestão, enfim. E aí tem um casal cuidando dele. E como um último recurso, eles pedem para o pastor da igreja ir orar por ele, lá em Santiago. Então o pastor Edi vai orar por ele. E o pastor Gelo, esses dois pastores, vão orar por ele. E quando eles estão indo, o pastor Edi vai orando e falando com Deus, dizendo: Senhor, por que o Senhor vai recolher esse jovem? Tão jovem, um menino fiel a Deus, crente. Por que o Senhor vai recolher tão cedo? Né? E Deus fala com ele e diz: é porque ele não entendeu o meu chamado na vida dele. E quando ele chega no quarto para orar, o pastor diz a ele: vou orar por ti, Peri. Só que mas eu tenho uma mensagem aqui. Deus falou comigo assim. E daí o pastor Peri, né, o jovem Peri, na época, caiu em si. E pediu, disse: os irmãos me dão 5 minutos para mim falar com Deus, fazer um concerto. Sim, os pastores se retiraram do quarto e ele orou e pediu misericórdia e disse: Senhor, eu estou entregue nas suas mãos. Com salário, sem salário, eu vou atender o seu chamado. Eu não quero nada mais no sentido de ganho pessoal. Eu estou entregue totalmente. Para onde o Senhor me mandar, eu vou. E daí chamaram de volta os pastores, eles entraram. E daí ele relatou e disse: eu já fiz o meu concerto com Deus, eu estou entregue nas mãos de Deus para cumprir o chamado de Deus. E agora eu quero a oração dos irmãos. O pastor orou por ele e ele ficou curado exatamente naquele momento. Ficou curado. Imediatamente ele ficou curado ali. Né? Estamos falando de um jovem lá nos anos 60, que está aí conosco até hoje. Até hoje. Né? Já chegando aos seus quase 90 anos. Né? Curado imediatamente ali. E aí ele tinha, como era militar, tinha um terreninho, já estava construindo uma casa. Sim, estava começando a construir o patrimônio Naquela época, quem ia para a obra, além de não ter salário, Dilson, ele tinha que entregar o que ele tinha para a igreja. Sim. Não é que era a regra, que os pastores exigiam isso, não. Mas era um propósito. Sim. De cada um. Vai tudo. Vai tudo. Então, ele entregou, as coisinhas que ele tinha, entregou, né? E se lançou na obra de Deus. E aí os pastores foram embora, o casal que estava cuidando dele, vieram ali, e ele diz: olha, eu posso ir embora? Curado, eu quero comida, eu quero comer. E a irmã diz: mas irmão Peri, nós não podemos te dar comida, o doutor diz que não dá para ti. Não, mas eu estou curado, irmã, eu estou curado, eu quero comida. Estou com fome. Deram comida, foi comer, se fortaleceu, enfim. Sim. Só que naquela mesma noite, ele tem um sonho. É incrível isso. Deus levou ele à região, ele nem conhecia nada, Sim. A região aonde ele trabalha até hoje. Deus mostrou para ele a cidade de Frederico, na época era chamada de Vila Barril, né? Deus mostrou a vila, mostrou a região, mostrou tudo para ele e disse: tudo aqui você vai evangelizar. Deus mostrou o templo que ele ia construir. Aquele templo que está lá, aquele templo é uma visão de Deus dada para ele naquela ocasião. E ele fez ele guardou na sua memória a visão, e quando ele teve condição de fazer, ele fez tal qual Deus mostrou para ele. A história desse homem é linda. Incrível. Ele orou, Jesus ressuscitou mortos, inclusive, lá em Frederico. Os irmãos contam a história dele, e eu relato isso também, tudo em livro, né? Então são testemunhos marcantes no contexto desta igreja maravilhosa, a nossa querida Assembleia de Deus. Obras preciosas, feitas por Deus, graças a Deus que a gente faz parte dela. Glória a Deus pelas demais denominações, não tenho um questionamento, nenhuma crítica aos irmãos de outras denominações que pregam o mesmo evangelho nosso, né? Tudo bem. Mas eu tenho um filho
que se chama Assembleia de Deus. Então, eu não posso sair dessa igreja nunca. Meu filho, Kemuel, quer dizer Assembleia de Deus. Então, estamos enraizados Que lindo, aqui. que lindo. Só pontuando uma coisa do pastor Peri. Eu tive o privilégio de conhecê-lo, né, pessoalmente. Sim. E eu fiquei realmente muito encantado, assim, com a história dele, porque ele me contou um pouquinho, né, o tempo que a gente estava junto. Mas o que eu fiquei mais encantado é que o quanto ele é vibrante, se mantém vibrante. Exato. Né? Não é um homem que se calçou na história dele, enfim, que poderia fazer isso com Sim. total liberdade. Mas um homem, assim, extremamente atual, apaixonado. Eu fui pregar num culto de jovens lá, ele participou do culto, ele foi um dos primeiros a chegar. Eu cheguei lá, ele estava orando de joelhos, participou do culto. Eu fui pregar depois numa vigília, e é uma vigília no interior, não tinha nem som, é uma vigília que eles fazem sem som. O pastor ele estava lá, era o primeiro. Tava lá. No outro culto, no outro dia, ele estava lá. E os irmãos me relataram que nesse meio tempo aí, de sábado e domingo, ele fez no mínimo umas 3 ou 4 visitas no hospital, que é um lugar que praticamente só ele entra lá, né? Ele vai. Então, e isso assim, a imagem que eu tive dele também, além desse final de semana que eu tive o privilégio de estar com ele, mas foi quando eu fui cobrir um evento aí dos pastores na convenção nossa. Uhum. E uma coisa assim que me constrangeu naquele momento, assim, eu fiquei impactado, assim, porque enquanto a maioria dos pastores estava ali tomando café e, enfim, jogando conversa fora, normal, não há erro nisso. Uhum. Mas ele estava orando. Amém. Estava orando. Estava orando em devoção. Em nenhum momento ele se distanciou ali do momento espiritual, do meio das reuniões. Então, ele não está ali assim, por acaso, né? É verdade. Um homem de Deus. Um homem de Deus. Um servo de Deus, que é um exemplo para todos nós. Que legado, hein? Que legado. Um legado extraordinário. Eu tive o privilégio de conhecer um pouquinho a história dele, entrevistá-lo, entrevistei a família, escrevi o livro dele. Ele me escolheu em uma convenção, estávamos com mais de 500 pastores. Ele pediu a palavra para o presidente e disse que queria que eu escrevesse o livro dele. Me chamou lá na frente, fui lá, abracei ele e me senti muito honrado. Sim. Tu me contou a história também. Me contou a história do seu pai, enfim. Exatamente. Essa incumbência me honrou muito, porque ele deu a palavra para o meu pai ser consagrado, né, há 40 e tantos anos atrás, né? Então, nós temos uma ligação grande com o pastor Peri Brizola. Um grande exemplo para nós, não há dúvida. Pastor Daniel, hoje o senhor pastoreia uma igreja que talvez é uma das mais relevantes aí do estado, né? Não porque a gente congrega nela, né? Mas a gente sabe assim, de tudo que Deus já fez, né? Na nossa cidade, enfim, todo o movimento, todo o mover que Sapiranga já viveu um grande avivamento, enfim. Também, né, o senhor está concorrendo aí para um cargo na convenção de pastores e tendo esse olhar de quem nasceu na igreja, cresceu na igreja e de quem também conhece com toda essa pesquisa historiográfica que o senhor fez, como o senhor vê o futuro da Assembleia de Deus no Rio Grande do Sul nesse tempo? Pensando assim em todos os desafios que uma igreja tem nesse tempo, né? Que é o desafio cultural, é o desafio ideológico. Como uma igreja vai continuar dando uma resposta sem desrespeitar, obviamente, a história, mas também entendendo, né, esse momento contemporâneo, essa questão dessa influência digital também no nosso meio. Enfim, esse movimento pós-moderno que a gente está vivendo agora. Como o senhor vê a igreja agora e como o senhor vê a igreja no futuro? Assim, só para nós encerrarmos aqui. Claro que não tem como... né, é uma resposta complexa, né? Mas eu queria que o senhor colocasse um pouquinho do seu coração, porque é a igreja que que os meus filhos vão congregar, que a sua neta vai congregar. Sim. Né? Então, eu queria que tu colocasse um pouquinho seu coração, assim, porque eu imagino que se tu se coloca um cargo, é porque
você tem uma preocupação futura com a igreja, Sim, né? sim. Então, olhando para trás de tudo aquilo que a gente já pensou até aqui, mas vamos tentar lançar o olhar um pouquinho para frente agora. Pois não, pois não. Nós entendemos, irmão Dilson, que a Igreja Assembleia de Deus, ela não pode viver só do passado. Aqui está falando um historiador que Sim. trabalha com o passado, que pesquisa, que busca Sim, que se informações, dedica a enfim. informações específicas, né? Mas a gente não pode tão somente pensar que nós vamos ter uma sustentabilidade permanente baseado naquilo que nossos pais, nossos líderes construíram, e nós, de braços cruzados, ficar deitado em berço esplêndido, digamos. Uhum. Não. Nós precisamos olhar para o futuro. Antes de olharmos para o futuro, olharmos para o tempo presente. Eu venho de um tempo que a Assembleia de Deus reinava sozinha, Sim. né? Reinava sozinha. E o que o pastor dizia lá no púlpito era lei. Porque as pessoas Inquestionável. não tinham para onde ir. Inquestionável. Inquestionável. As pessoas não tinham para onde ir. Não tinha outra igreja. Era só a Assembleia de Deus, a igreja pentecostal ali, né? Chegava ao cúmulo de algum líder, alguém dizer que era só a Assembleia de Deus que salvava. Não estou dizendo que os pastores todos... Sim, se não era um consenso geral. Era um ou outro, Sim. às vezes, que saía com essa ideia, né? Então, para te ver a que ponto... não é assim hoje. Hoje existe igrejas em cada esquina para todos os gostos, se assim posso dizer. Igrejas com vários nichos, várias visões, né, que estão aí, se colocando como oportunidade, né, para as pessoas. E o que se vê é que, às vezes, em determinados lugares, muitos dos nossos membros saem e vão congregar determinadas denominações, né? Eu entendo que a Assembleia de Deus ela precisa manter os seus princípios, que princípios não se mudam. Sim. Princípios são marcos, são colunas de sustentabilidade que mantém a casa de pé. Então, mantém seus princípios, mas precisa ter uma visão ampla do reino, de maneira que esse evangelho, que continua sendo o poder de Deus, Sim. lá de Romanos 1,16, este evangelho que não mudou, é o mesmo evangelho. Este evangelho continue tendo a sua eficácia, o seu poder de transformação na vida das pessoas. É possível, sim, pregar o evangelho de maneira simples e as pessoas serem alcançadas? É possível, sim. Basta que tenhamos o poder de Deus. É um princípio que não se pode abrir mão. O poder de Deus é o diferencial da Igreja Assembleia de Deus, da igreja que prima pelos valores da palavra de Deus. O poder de Deus. Nós não podemos abrir mão. Significa que oração tem que permanecer. Ensino da palavra, não abrimos mão. Tem que continuar. Jejum, santidade, vida com Deus, não se abre mão de nada. Tenhamos templos lindos, tenhamos estratégias as mais diversas, ok. Mas não abramos mão Mantém essas bases, né? dessas bases. Porque é essas bases que vai segurar o povo
É o poder de Deus que vai manter as pessoas ali. Sim, que vai transformar um pai, vai transformar uma mãe, vai... Exatamente. Porque o que ocorre, irmão Dilson? A nossa liturgia, por exemplo, é uma liturgia extremamente simples. Qualquer criança sabe que na Assembleia de Deus começa com oração, são os hinos da harpa, é uma leitura da palavra, né? Se apresentam os visitantes, depois se canta o hino, tira oferta, né? Depois o coral canta, o grupo ou alguém individualmente. Depois é ministrada a palavra, feito o convite, os anúncios e o encerramento do culto. Qualquer criança, um meninozinho criado na igreja, se tu der, menino de 10 anos, se tu der criado na igreja, se tu der para ele dirigir um culto, talvez ele dirija um culto melhor que eu. Ele sabe. Então é muito simples, é tudo muito simples. E sempre foi assim. Qual é o segredo dessa igreja crescer, então? Qual é o segredo das pessoas querer voltar no culto seguinte, sabendo que é a mesma liturgia? É exatamente assim, vai se repetir. Qual é o segredo? Não tem outro segredo a não ser o poder de Deus. O poder de Deus. É o poder de Deus que vai fazer com que a pessoa permaneça ali. É o poder de Deus que vai trazer alegria naquele ambiente do culto. É o poder de Deus que, na palavra, na ministração, que o irmão estiver pregando, o pregador estiver ministrando, é esse poder que vai mexer no coração da pessoa, né? É o poder de Deus que vai fazer a diferença nesse ambiente. Então, nós não podemos abrir mão dos valores espirituais. O poder de Deus tem que permanecer na nossa querida Assembleia de Deus. Devemos ter programa para os jovens, estratégia para os jovens, sim, claro, como não? Devemos ter. Devemos envolver os casais, os jovens casais, sim. Devemos ter trabalho para as crianças, não há dúvida. Não há dúvida alguma. Devemos manter todas as atividades e ampliá-las, né? Como estratégias. Isso é importantíssimo como métodos e como estratégias. Mas se não tivermos o poder de Deus, nada terá efeito. Nada vai segurar. Então, eu entendo como visão para a igreja é essa: manter o poder de Deus no meio dela, sem fechar os olhos para as demais necessidades que existem, sem fechar os olhos. Precisa, sim, um pastor, um obreiro na frente de um trabalho, evidentemente que ele tem que ter também, se policiar no seu linguajar, na sua maneira de falar. Evidentemente que ele precisa entender que o culto tem horário para iniciar, horário para terminar, que esse povo, às 6 da manhã está todo mundo de pé, 7 está todo mundo nas esteiras aí trabalhando nas fábricas. Então os tempos são outros. Precisa ter essas adaptações, dinamismo em tudo, né? Jamais é possível chamar a atenção em público, por exemplo, de alguém, né, individualmente, como era antigamente. Tipo disciplina na frente das pessoas. Hoje não existe mais essas possibilidades, né, de expor as pessoas. Agora, a disciplina é bíblica, disciplina, claro que sim, deve existir. Continua a disciplina. Com todos os adventos. Exatamente. Então, o princípio não se muda, mas a forma, a prática, a aplicação, tudo tem que ir se adaptando. Né? Enfim, é um exemplo que que tu citou e que é bem interessante também, e atrás desse exemplo tem vários outros dessa natureza, né? Que precisa ir se adaptando a essas novas realidades, mas sem abrir mão dos princípios que a gente tem e que nortearam a igreja até aqui. Pastor Daniel, que Deus prazer. abençoe. Que prazer. Maravilhoso. Obrigado você que acompanhou essa história. E se você tiver dúvidas aí a respeito da história da Assembleia de Deus no Rio Grande do Sul, você pode entrar no Instagram do Pastor Daniel, vai estar disponível aqui na descrição. Pode entrar em contato, né, pastor? Sim. Com certeza vai ser uma bênção aí. E
compartilha aí, divide esse material e vai ser muito bacana. Seu Daniel, Deus abençoe. Obrigado. Um abração, obrigado pelo carinho, obrigado pela disponibilidade, estar aqui. Matheus, toda a equipe Mateus. técnica. Deus abençoe, gente. Um abraço. Amém.